Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Penal para a Polícia Civil. Hoje vamos continuar aqui a parte geral do Código Penal, que são esses primeiros artigos aqui, que se aplicam para todos os outros crimes do Código Penal e também crimes previstos em outras leis. Professor, você está com a mesma camisa de novo? Tem máquina de lavar, né, meu jovem? Então dá para... por favor, não se incomode com isso, né? Mas olha só. A gente falou no vídeo passado, nós terminamos o vídeo passado falando sobre a tentativa. E aí eu disse algumas coisas para você que eu quero que você se lembre agora. Primeira coisa é a seguinte: a tentativa acontece quando o criminoso, e aqui você sabe que a lei diz o agente, né? Quando o criminoso, a pessoa que está cometendo o crime, ela quer cometer aquele crime e o crime não se consumou por uma circunstância alheia, fora da vontade do agente. É o que está aqui, ó. Então a gente está no artigo 14, disse que o crime é, inciso 2º, tentado. Então existe uma tentativa quando iniciada a execução. Então eu comecei a praticar a conduta criminosa, só que o crime não se consumou por uma circunstância alheia, fora da vontade do agente. Então essa é a ideia. E aí lembre-se que neste caso a redução da pena da tentativa é de 1/3 até 2/3. Então redução de 1/3 significa uma redução menor. Quando que a redução é menor? Quando esse crime esteve muito próximo de se consumar. Quando que a redução vai ser maior de 2/3? Quando o crime não esteve nem próximo de se consumar, mas ele foi praticado, né? Então, isso é um ponto importante. Por que eu estou falando isso? Da situação de circunstâncias alheias à vontade do agente. Porque a gente tem duas outras situações em que o crime também não se consuma. Só que aí, a iniciativa para que o crime não se consume parte do próprio criminoso. É o que a gente chama de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Então, olha só, no artigo 15 a gente está numa situação de desistência voluntária. Então, eu iria concluir o crime, mas desisto. Ou arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz? Eu pratico o crime, mas evito todas as suas consequências. Tá? Então aqui, olha só o que diz o artigo 15. O agente, então o criminoso que voluntariamente, precisa ser voluntário, né? Desiste de prosseguir na execução. Na execução do quê? Do crime, né? Ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então aqui, ó, vou te dar um exemplo, né, para que você entenda, né? Então, desistência voluntária. Eu dou um tiro e a pessoa cai no chão. Eu dou um tiro e a pessoa cai no chão. Já no chão, eu poderia dar o segundo tiro, mas desisto em razão, ou vou colocar aqui, mas desisto voluntariamente, porque fiquei com pena da vítima. Olha que coisa louca. Então, na desistência voluntária, eu dou o primeiro tiro para matar a pessoa caiu no chão, e aí já no chão eu poderia dar o tiro de misericórdia, o último tiro para concretizar tudo aquilo, e eu desisto voluntariamente, porque eu fiquei com dó, com pena da vítima. Eu vou responder? Eu vou responder sim, pelos atos já praticados. Então só responde pelos atos já praticados. Então, por exemplo, poderia ser a tentativa de homicídio, né? Então essa seria uma possibilidade. Então, desistência voluntária significa o quê? Que eu quis desistir da conduta. Então pensa, por exemplo, que você é um sequestrador, tomara que não seja, né? Mas você é um sequestrador. Você pega uma pessoa, coloca ela no carro para levar ela para o cativeiro. Aí o que acontece? No meio do caminho a vítima chora, fala alguma coisa para você, ou a pessoa sequestrada fala alguma coisa para você, e aí você fala o seguinte: então tá bom, desce do carro e vai embora. Veja, desistência voluntária. Eu poderia prosseguir, eu poderia concretizar o crime, mas eu não quis que esse crime se concretizasse. Essa é a ideia. Tá? Agora, o que é o arrependimento eficaz?
Vou te dar um exemplo que eu acho que fica o mais fácil possível para você guardar a ideia do arrependimento eficaz. É o caso de uma pessoa que ministra veneno para um desafeto que toma o conteúdo. Porém, o criminoso deixa... Eu vou até colocar melhor. Porém, o criminoso toma medidas para que o veneno não faça efeito, levando a vítima do crime para o hospital. Então, entenda uma coisa aqui. Quando eu estou falando de arrependimento eficaz, o que acontece? Eu fiz... Então, imagine, eu dei o veneno para uma pessoa. Então, a pessoa tomou o veneno. Eu tomei o veneno, por exemplo. Então, o cara me deu o veneno, eu tomei o veneno. Só que alguns venenos demoram um certo tempo para fazer efeito. Aí, o próprio criminoso, ele pensa o seguinte: pô, eu não devia ter feito isso, o cara vai morrer mesmo, né? Se ele tomar esse veneno. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essa pessoa para o hospital. E aí, o próprio criminoso me leva para o hospital e lá, chegando, são tomadas medidas, faz a lavagem intestinal, seja lá o que seja feito, né? Dá uma injeção lá. E chegando lá, eu não morro. Então, eu evito que o resultado aconteça. Então, impede que o resultado aconteça. Então, desistência voluntária, a pessoa deixa de prosseguir na execução do crime. No arrependimento eficaz, a pessoa pratica o crime, mas logo em seguida ela já, de fato, toma medidas para que aquele crime não tenha consequências. Então, essa é a ideia. Qual é a grande questão aqui que poderia ser perguntado para você? O cara que se arrepende. Então, arrependimento eficaz. Ou o cara que tem a desistência voluntária. Ele poderia continuar, mas ele não prosseguiu. Ele é punido? Sim. Ele só responde pelos atos já praticados. Tá? Então, essa é uma ideia muito importante. Então, o que é desistência voluntária e arrependimento eficaz? São formas ou de você não continuar no prosseguimento do crime, ou uma forma de você evitar que o resultado se produza. E aqui, olha só, quando o crime já foi praticado. Quer ver uma situação dessas? Por exemplo, imagina, você sabe que existe lá um crime, que é o crime, está lá no Código Penal e também está lá na parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos pegar no Código Penal, a gente até vai estudar esse crime. Por exemplo, de uma pessoa que vai divulgar num grupo de WhatsApp cenas que ele teve com a sua companheira, cenas de sexo, sem que a companheira saiba, né? Porque se a companheira souber, aí é outra coisa, mas assim, como uma vingança, né? Então o cara se separou da mulher e aí coloca no grupo de WhatsApp dizendo o seguinte: ó, é isso aqui que ela fazia comigo e não sei o que e tal. É uma cena sexual da companheira. Isso é um crime que está lá no Código Penal. Aí veja só, imagina que o cara manda a mensagem para o grupo e de imediato ele apaga. Então veja só, ele mandar, a partir do momento que ele colocou a mensagem lá, ele de fato praticou o crime. Só que, se ele apagar imediatamente, é possível que outras pessoas não tenham visto aquilo. Então, ele se arrependeu eficazmente, ou seja, ele evitou que outras pessoas vissem aquelas cenas de conteúdo sexual, que são impróprias, que não foram autorizadas por quem está lá na cena do sexo. Então, qual é a grande questão aqui que eu quero que você entenda? Na desistência voluntária, o cara pensa o seguinte: ah, vou divulgar. O cara até chega a fazer o anexo, mas não manda a mensagem, sabe? Ele até anexa lá o vídeo, mas não aperta no verdinho lá do WhatsApp para mandar para o grupo. Ele fala: ah, quer saber, deixa eu parar com isso aqui, e ele volta, né? Ele se arrepende, ele desiste, né? Ele não segue a empreitada criminosa dele. Mas já no caso do arrependimento eficaz, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: ele publicou lá, ele colocou no grupo, então ele apertou para enviar, só que de imediato ele vai lá e apaga aquela mensagem. Tá? Então isso é desistência voluntária e arrependimento eficaz. E você não pode confundir isso com o arrependimento posterior, que é uma outra coisa. Ó. Arrependimento posterior significa o quê? Arrependimento
é uma forma de arrependimento em que houve efetivamente prejuízo para a vítima do crime. Tá? Então entenda, ó, no arrependimento eficaz não há nenhum resultado. Ó. Impede que o resultado se produza. Então não acontece o resultado. Já no arrependimento posterior, do artigo 16, o que acontece? A vítima foi, de fato, prejudicada. E aí o que acontece? O cara vai lá e faz alguma medida, toma alguma medida para diminuir aqueles danos. Então entenda uma coisa, quero que você tenha isso muito em mente. Ó, atenção. No arrependimento eficaz, o crime não tem resultados. No arrependimento posterior, o crime tem resultados, mas o agente criminoso ainda tenta diminuir os impactos do seu crime. Tá? Quer ver um exemplo disso? Exemplo, uma pessoa que furtou uma bicicleta, por exemplo. Então ele furtou a bicicleta, então ele ficou com a bicicleta para ele, a bicicleta está na casa dele, beleza. Qual é a grande questão? Essa pessoa, olhando a bicicleta, ele fala, quer saber, cara, não tem sentido eu ficar com essa bicicleta aqui, eu vou devolver essa bicicleta. Então o crime já aconteceu, o furto já aconteceu, porque a partir do momento que você retira o patrimônio da vítima, o furto já se concretizou, já está consumado este furto. Mas o criminoso olhando para a bicicleta ali na casa dele, ele fala, quer saber, cara, eu sei que eu cometi o furto e tal, mas eu vou devolver a bicicleta, pelo menos. Isso é o arrependimento posterior. O criminoso resolve devolver a bicicleta para a vítima. Ou mesmo pagar um valor em dinheiro correspondente ao valor da bicicleta, tá? Então isso é o arrependimento posterior. O crime se consumou, o crime teve resultados, mas o criminoso, ele se arrepende e pensa o seguinte, quer saber, vou tentar diminuir isso aqui, vou tentar melhorar isso aqui, tá? Então essa é a ideia, ó, artigo 16. Só que aí tem algumas informações importantes. Tem uma criança chorando aqui do lado, tá? Vou até ligar o ar aqui, só um segundinho, porque, enfim, atrapalha, né? Não é meu filho, tá? É do vizinho. Mas, olha só, então nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, então tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça. O que significa? Para o furto, que é a subtração sem violência, cabe. Para o roubo, que você tem ameaça, pode ter uma arma, etc e tal, aí você não poderia. Então, para os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, algumas informações importantes aqui. Primeira delas, então, para arrependimento posterior, não pode ser crime com violência ou ameaça. O dano tem que ser reparado. E aqui seja devolvendo a coisa ou seja pagando o valor que teve de prejuízo. Além disso, isso pode acontecer até o momento do recebimento pelo juiz da denúncia feita pelo MP ou da queixa feita pelo particular. Lembre-se, né? Acho que você já tem em mente, nas aulas de processo penal nós falamos sobre isso. O que inicia o processo criminal? O oferecimento pelo Ministério Público ou pela vítima da denúncia ou da queixa. Então você que vai trabalhar na polícia, você vai fazer a investigação.
essa investigação irá para o Ministério Público e o Ministério Público pode iniciar um processo criminal. Veja, a investigação é feita onde você vai trabalhar, na polícia. Depois isso é levado para o Poder Judiciário, para a Justiça Criminal julgar aquela pessoa. Quem inicia isso? Pode ser o Ministério Público por meio de um documento, de uma peça processual que a gente chama de denúncia, ou por meio da queixa feita pela própria vítima, em alguns casos de ação penal privada. A gente até já falou sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você? Para o arrependimento posterior ele de fato acontecer, ele precisa ser, ele só vai acontecer num crime que não teve violência ou grave ameaça, o dano tem que ter sido reparado voluntariamente, e isso pode acontecer no momento, até o momento de o juiz receber a denúncia ou a queixa. E aí você tem a redução da pena de 1/3 a 2/3. Professor, e qual é o critério aqui para o juiz reduzir um pouquinho, 1/3, ou reduzir um pocão, 2/3? O critério é a velocidade da reparação. Então pensa o seguinte, o cara cometeu o crime e um dia depois ele foi lá e já devolveu o objeto, ou reparou o dano. Opa! Então neste caso, a redução da pena vai ser maior, de 2/3. Ah, o cara ficou com a bicicleta em casa 1 semana, 2 semanas, teve todo o inquérito, demorou 5 meses, 10 meses o inquérito, aí que o cara, quando o promotor foi fazer a denúncia e o juiz ia receber, aí o criminoso vai lá e faz a reparação do dano. Então veja, neste caso, o cara demorou mais. Então, se ele demorou mais, a redução que ele vai ter vai ser menor, tá? Então essa é a ideia, tá bom? Então aqui o artigo 16... a gente está falando aqui do arrependimento posterior. Então, ó, entenda uma coisa, e aí você tem alguns nomes que você poderia ter numa prova muito mais, sei lá, para delegado, para juiz, para promotor, mas vou falar aqui por cautela. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles têm um nome, eles são chamados de ponte de ouro. Nome estranho, né? Ponte de ouro. Tá? E o arrependimento posterior é chamado de ponte de prata. Isso seria um nome que os doutrinadores, que os estudiosos do direito chamam. Então você poderia ter uma questão assim, é reconhecido como a ponte de prata o quê? Daí vai ter lá arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior, tentativa, não, é o arrependimento posterior que é a ponte de prata. E a ponte de ouro, desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Então, só para a gente não ter problemas com isso, isso aqui despenca em concurso. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária, eu poderia prosseguir, mas não prossigo. O arrependimento eficaz, eu pratico o crime, mas eu tiro todos os efeitos deste crime, eu evito todas as consequências deste crime. A pessoa que faz isso, ela pode responder pelos atos anteriores já praticados, mas ela nunca vai responder pelo crime consumado. Eu acho que isso que é importante que você entenda, tá? Então a pessoa quis parar na sua ação criminosa, na sua empreitada criminosa, ou a pessoa quis evitar os efeitos. Então ela quis que o arrependimento fosse eficaz. Olha, eficaz é alguma coisa que funciona. Então eu me arrependi e esse meu arrependimento funcionou. Tanto funcionou que a vítima não teve nenhuma consequência, tá? Então essa é a questão. E aí a ideia do arrependimento posterior é um pouco diferente. O crime precisa ser sem violência, sem grave ameaça, restituição do dano. O momento é até o recebimento da denúncia ou queixa, precisa ser por um ato voluntário do agente, e aí você tem essa redução de pena de 1/3 a 2/3, sendo que o critério para isso é a velocidade da reparação do dano. Se o cara reparou o dano mais rápido, a redução da pena vai ser maior. Se o cara demorou mais para reparar o dano, a redução da pena vai ser menor, tá? Artigo 18. Crime impossível. Não se pune a tentativa do crime quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então olha só, aqui existem algumas expressões que eu acho que fica mais fácil para você entender. Então olha só, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio empregado para cometer o crime, ou por absoluta impropriedade do objeto que é protegido pelo direito.
Então eu vou te dar dois exemplos para que você entenda isso. Ó. Então, primeiro, crime impossível. O que é o crime impossível? É um crime que não aconteceu. Mas como assim, professor? Não aconteceu? Eu vou te dar um exemplo. Ó. Pensa você, que eu queria matar uma pessoa. Sei lá, tenho irmão, não tenho irmão, tá? Eu sou filho único. Mas imagine que eu tivesse um irmão e o meu irmão falou algumas coisas pra mim, etc e tal, e eu quero matar o meu irmão. E aí o que acontece? Eu procuro por pessoas que vendem armas, etc e tal, e aí o que acontece? Eu compro uma arma. E nunca testei a arma, nunca dei um tiro na vida, né? E comprei uma arma, procurei lá uns caras aí que vendem arma, fui lá e comprei uma arma, ilegalmente, lógico, né? Comprei arma pra matar o meu irmão. Aí quando o meu irmão está chegando em casa, eu vou atirar. Eu aponto o revólver pra ele. E aí o revólver sai aquela bandeirinha assim, bang, sabe? Aquelas bandeirinhas igual de palhaço de circo. Ou sai uma serpentina, né? Eu cometi tentativa de homicídio? Não. Professor, mas você quis matar a pessoa. Tudo bem, eu quis matar. Só que assim, quantas vezes a gente já não quis matar tantas pessoas e o nosso pensamento não pode ser punido? Aí a questão é a seguinte, eu quis matar, eu comprei uma arma achando que era uma arma de verdade. Bom, fui até enganado, né? E aí quando fui dar o tiro, saiu a serpentina, saiu lá bang, saiu lá pou, né? Saiu alguma coisa assim. Veja só. O meio que eu utilizei para cometer o crime, ele é impróprio, ele é ineficaz. Então, quando eu uso uma arma de brinquedo para tentar matar alguém, o crime é impossível porque o meio utilizado, empregado para cometer o crime é ineficaz. Tudo bem? Então pensa só, eu utilizo uma arma de brinquedo e aí o que eu faço? Eu tento dar o tiro. Professor, mas você quis matar. E isso não pode ser punido? Então, veja só. Você poderia até ter uma outra ideia com relação ao roubo, né? Professor, mas roubo com arma de brinquedo também é crime impossível? Não, porque no roubo você caracteriza o roubo pela ameaça e você pode ameaçar com arma ou sem arma, tá? Então o exemplo que eu estou dando para você é uma situação em que o crime de modo nenhum poderia acontecer. Então quantas pessoas morreram com um tirinho de uma arma de brinquedo que sai lá uma purpurina, uma serpentina? Ninguém. Então é um crime impossível, é um crime que não aconteceu. Agora, quantos roubos aconteceram com arma de brinquedo? Vários. Então por isso que não é crime impossível, tá? Então o que eu quero que você entenda? Ó, não se pune a tentativa, e isso que eu quero que você tenha em mente. Então você poderia ter uma questão assim, fulano de tal comprou uma arma e tentou matar, e quando ele tentou matar, a arma estava quebrada, ou a arma era uma arma de brinquedo. Aí você vai ter lá uma das perguntas, uma das alternativas lá dizendo o seguinte, o crime é de homicídio tentado. Não é, não se pune essa tentativa. Por quê? Porque de modo nenhum este crime aconteceria. Nem de hipótese alguma em hipótese alguma esse crime aconteceria. Então, por ineficácia absoluta do meio aqui entenda como um instrumento que eu uso para cometer o crime, tá? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Eu quero matar o meu irmão, é a mesma ideia. Só que em vez de eu comprar uma arma de brinquedo, o que eu vou fazer? Vou comprar agora uma arma de verdade. Então, fiquei sabendo que a arma de brinquedo não funcionou, comprei uma arma de verdade, certo? E aí o que eu faço? Eu vou até a casa do meu irmão está dormindo, e enquanto ele está dormindo, eu olho para ele assim, parece que está dormindo, tal, vou lá e dou um tiro na cabeça. Aí, enfim, depois a polícia chega, etc e tal, e aí faz-se o exame de corpo de delito, faz-se a necrópsia e se verifica que o meu irmão tinha morrido de infarto. E aí, professor? Então, neste caso, eu tentei matar
uma pessoa que já estava morta. Então, o objeto aqui, entenda, às vezes a lei tem uns termos estranhos, né? Mas esse objeto aqui é aquele que é protegido pelo direito. Então, a vida humana é protegida pelo direito. Então, se eu vou dar um tiro numa pessoa que já está morta, não há crime. O crime de tentativa de homicídio, por exemplo, não existe. Professor, mas poderia haver o crime de vilipêndio de cadáver, etc.? Até poderia. Tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui? Não existe o homicídio, nem a tentativa do homicídio. Professor, mas tem exame que consegue constatar isso? Tem. Tem exame que consegue identificar quando que a pessoa, enfim, teve um infarto, etc. e tal, com uma ideia interessante, que é a seguinte: numa situação em que a pessoa morre de infarto, por vezes, se você der o tiro depois na cabeça da pessoa, pode haver pouco sangramento, porque o coração já não está mais bombando sangue. Então, qual é a ideia aqui? Imagine que se chega à conclusão de que o meu irmão já tinha infartado antes de ter tomado o tiro. Eu posso ser acusado de tentativa de homicídio do meu irmão? Não. Por quê? Quando eu fui atirar, ele já tinha morrido. Então, quando... eu vou até colocar aqui, ó. Quando eu atiro em uma pessoa que já estava morta, o crime é impossível, porque o objeto jurídico protegido é impróprio. Por que ele é impróprio, professor? Porque eu só posso matar um corpo que está vivo. Se o corpo estiver morto, eu não consigo matar, né? Então, essa é a ideia. Então, o que é crime impossível? Você vai encontrar essas duas expressões. Ineficácia absoluta do meio. O que é isso? O meio que eu estou usando para cometer o crime é ineficaz. Ou impropriedade absoluta do objeto. O que é isso? A vítima estava morta quando eu tentei matá-la. Então, não tem como eu matar uma pessoa morta. Por isso que a tentativa não é punida. Tá? Isso que eu quero que você entenda. Então aqui a gente está vendo situações de punições, ó, só para você entender. Na tentativa do crime, a pena da tentativa é a mesma pena do crime consumado, com a redução de 1/3 até 2/3. E a tentativa acontece quando eu não consigo consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, do criminoso. Já no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, o crime não acontece por alguma coisa que aconteceu na mente do criminoso. Vou até colocar aqui, ó. Nestes dois casos, o crime é impedido por algo interno, na mente do agente criminoso. Tá? Isso que eu quero que você entenda. O arrependimento posterior, que é do artigo 16... você tem, então ó, só para lembrar, né, desistência voluntária e arrependimento eficaz, a pessoa vai responder pelo que ela já praticou. Né? Então, por exemplo, essa situação que eu dou um tiro, a pessoa cai no chão e eu já poderia dar o segundo tiro, mas eu desisto. O que eu vou responder? Pelo que eu vou responder? Eu vou responder pela tentativa de homicídio apenas, tá? Porque eu desisti, eu poderia consumar, mas eu parei enquanto eu tentava matar, né? O arrependimento posterior, ele diminui a pena de 1/3 a 2/3, tem que ser crime sem violência, sem grave ameaça e até o recebimento da denúncia ou da queixa. Agora a gente tem uma situação que não tem pena nenhuma. Então veja, ó, na tentativa você tem a pena reduzida de 1 a 2/3. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a pessoa só vai responder pelos atos já praticados. No arrependimento posterior, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Já no crime impossível não há pena. Por quê? Porque não houve nem tentativa. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Tá? Agora a gente vai para o artigo 18, tratando da diferenciação entre crime doloso e crime culposo. Você já ouviu isso em várias oportunidades. Então o crime é doloso, então não o crime é doloso porque existe dolo, não é dolo. Pelo amor de Jesus Cristo, não se fala que fulano de tal cometeu o crime com dolo, né? Você tem até lá na Bíblia uma passagem, salvo engano, né? Eu posso estar enganado aqui, em que Jesus fala sobre Natanael. Eis aqui uma pessoa em quem não se encontra dolo.
né? Aí você vai lá na igreja, o padre, o pastor vai falar: eis aqui alguém que não se encontra dolo. Não é dolo, pelo amor de Deus, é dolo, tá? Você fala dolo. Aí qual é a questão? Quando o crime é doloso? O crime é doloso quando o agente quis o resultado, então ele quis a morte, ou ele assumiu o risco de produzi-lo. Aqui a gente tem um nome, você deve se lembrar. Isso aqui é o que a gente chama assumir o risco, é o chamado dolo eventual. Tá? Então assumir o risco é o que a gente chama de dolo eventual. O que é o crime culposo? O crime culposo acontece quando a pessoa não quis cometer o crime, mas ele aconteceu. Por que ele aconteceu? Porque o agente criminoso deu causa a resultado por alguma dessas atitudes aqui. Por imprudência, por negligência ou por imperícia. O que é imprudência? Falta de cautela. Falta de cuidado. O que é negligência? É uma omissão. E o que é imperícia? É uma falta de habilidade técnica. Então, é muito improvável que na sua prova para a Polícia Civil, seja para investigador ou para escrivão, se pergunte se num certo caso a pessoa estava agindo com imperícia ou com negligência ou com imprudência. Eu estou fazendo apenas essa indicação por quê? Porque se você vir, e o verbo é esse, hein? Se você vir na sua prova alguma questão dizendo assim: olha, fulano de tal dirigindo com imprudência, ou agindo com negligência, ou de modo imperito, porque a imperícia, o nome é imperito, quem pratica um ato de imperícia é o imperito. Você precisa entender uma coisa, que nestas situações você vai ter um crime culposo. Então você poderia ter lá assim: fulano de tal entregou, não teve o cuidado suficiente e o seu filho manuseou a arma e se matou, né? Assim, acidentalmente. O que acontece com o pai? O pai vai responder por homicídio culposo. Por que ele vai responder por homicídio culposo? Porque ele foi negligente, ele se omitiu em um dever que ele tinha, que é o de guardar a arma no local adequado. O que significa isso? Quando o crime é culposo, o criminoso não quis que aquilo acontecesse. Ele não quis, mas acabou acontecendo. Então, às vezes, é o motorista que não dirige corretamente, não tem cuidado e atropela alguém. Ou no fato de haver negligência, como eu disse para você, por exemplo, no caso de um pai que se omite no dever de guardar a sua arma no local correto. Ou ainda a imperícia, falta de habilidade técnica. Por exemplo, você sabe que teve um grande jogador aí que foi operar um joelho e o médico operou o outro. Meu Deus, né? Isso é uma habilidade técnica do médico de olhar para uma chapa, né? Para um raio-x, ou para uma ressonância, para uma tomografia, e perceber se aquilo é a perna direita ou a perna esquerda para ele operar. Então isso é falta de habilidade técnica. Tá? Então a diferença do crime doloso para o crime culposo é a intenção. Quando o criminoso quis que aquilo acontecesse ou assumiu o risco, e assumir o risco, desculpe a expressão, mas foda-se. Vou fazer isso aqui se atropelar alguém? Foda-se. Vou fazer isso aqui se matar alguém? Foda-se. Isso é o crime com dolo eventual. O cara assume o risco. Ele diz o seguinte: foda-se, eu tô aqui fazendo o que eu quero. Certo? Isso é o crime doloso. E você pode ter o dolo em que o agente realmente quis o resultado ou ele assumiu o risco de produzir esse resultado. A gente chama isso de dolo eventual. Ou então a gente tem o crime culposo, em que o criminoso, a pessoa que cometeu o crime, não quis que aquilo acontecesse. Só que esta pessoa agiu de um modo errado, porque ela foi imprudente, porque ela foi negligente ou porque ela foi imperita. Nessas situações a pessoa será punida. Mas entenda uma coisa: todos os crimes podem ser dolosos ou culposos? Não. Aí tem uma importante informação, que é a seguinte: só vai haver crime culposo quando a própria lei disser que para aquele crime cabe o crime culposo. Vou te dar um exemplo: homicídio. Você tem lá o homicídio doloso e você vai ter lá uma indicação assim: se o crime foi culposo, a pena é tanto, inclusive a pena geralmente é menor. Qual é a questão? Você só vai ter crimes culposos quando a lei indicar que aquele crime também existe na modalidade culposa. A gente tem lá os crimes contra a administração pública. Tem um crime lá que se chama peculato, artigo 312.
Então é a pessoa que subtrai, que se apropria de alguma coisa dentro da administração pública. Mas existe o peculato culposo. Professor, mas como que existe o peculato culposo? Às vezes o cara esqueceu uma porta aberta. Não teve cuidado de fechar uma porta da repartição pública e entrou um ladrão lá e pegou aquilo. Então veja só, isso é um peculato culposo. Mas por que eu sei que existe peculato culposo? Porque quando você lê a lei, você começa a ler os artigos, você começa a entender o seguinte, bom, aqui existe, e existe lá claramente, se o crime for culposo, a pena é tanto. Então a própria lei vai dizer quando cabe crime culposo ou não. Por exemplo, tráfico de drogas, cabe o crime culposo? Não. Porque em todas as condutas do tráfico de drogas, a pessoa quis ter a droga para ele, para fins de venda, quis guardar aquela droga, etc. Então não tem como. A pessoa só vai fazer aquilo porque ela realmente quer fazer aquilo. Tá? Então essa é uma informação importante. Quando que eu sei, professor, que tem um crime culposo? A própria lei vai dizer. Você vai ter lá homicídio culposo, você vai ter lesão corporal culposa, você vai ter o peculato culposo. Então esses crimes todos, eles terão essa previsão de uma possibilidade de apenar a pessoa, o criminoso, pelo crime culposo. Tá? Então, salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, às vezes a pessoa pode ter uma ideia, né? Senão é sempre a expressão que significa a não ser, né? Então, vamos traduzir esse artigo aqui, ó, traduzindo. A pessoa pode ser punida pelo crime doloso. Se a lei disser que o crime também é punido na forma culposa, isso também será feito. Tá? Então você tem lá, por exemplo, o roubo. Existe roubo culposo? Não, não existe. Por quê? Porque a lei não diz que tem lá, se o crime for culposo. Então você vai ver crime a crime quando cabe ou quando não cabe essa modalidade culposa. Tá? Então aqui traduzindo este parágrafo único do artigo 18 salvo nos casos que estão na lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, a não ser quando o pratica dolosamente. Só que a gente precisa pegar isso aqui que está dito e traduzir isso para você, porque você não é do direito. Muitas pessoas, né, não sei se todas, mas muitos que estão fazendo a prova para investigador ou para escrivão não são do direito. Né? São pessoas que têm nível superior em outras áreas e estão estudando direito. Né? Então, traduzindo isso, eu poderia dizer para você com essas palavras. A pessoa pode ser punida sempre pelo crime doloso. E ela pode ser punida pelo crime culposo quando a própria lei disser que cabe a punição pela forma culposa. Tá? Existe, por exemplo, um crime que é o crime de dano do artigo 163 do Código Penal, que é um crime contra o patrimônio, você danificar o patrimônio alheio e tal. Este é um crime que só tem na modalidade dolosa. Não existe na modalidade culposa. Então se a pessoa, por um acidente, bate no carro de alguém, etc., por uma imprudência, etc., então, não é crime de dano. Tá? Então essa é a questão. Então não existe o dano culposo, porque na própria lei não há esta previsão. Tá? Então essa é a ideia. Aí, amigos, vamos para o artigo 19, para a gente terminar aqui, ó, este vídeo. Vamos só para o artigo 19, depois o restante a gente continua no próximo vídeo. Ó. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Então, olha só, entenda uma coisa. Existem alguns crimes que você o pratica, mas você quer praticar aquele crime. Na consequência daquilo, pode ser que alguma coisa pior aconteça. Quer ver um exemplo? Vou só para vocês entenderem isso. Imagina que eu estou brigando com uma pessoa e eu quero ferir essa pessoa. Eu quero machucar essa pessoa. Então eu quero dar um soco no rosto dessa pessoa. Se eu deixar marcas ali, eu estaria praticando o crime de lesões corporais. Só que quando eu dou o soco na pessoa, a pessoa cai no chão e bate a cabeça na guia e morre. Então veja, eu queria de início só dar um soco. Eu queria de início só machucar essa pessoa, deixar o olho roxo, quebrar um dente, seja lá o que for, deixar uma marca no rosto. Só que eu dei um soco
e quando eu dei o soco e a pessoa caiu, e essa pessoa bateu a cabeça na guia, essa pessoa morreu. Eu vou responder pelo quê? Pelas lesões corporais e pelo homicídio culposo. Essa é a ideia. Então, o que é a tradução deste artigo 19? Pelo resultado que agrava especialmente a pena. O que é resultado que agrava especialmente a pena? Por exemplo, a morte, a lesão corporal grave ou gravíssima e assim por diante. Só responde o agente que o houver causado, ou houver causado o quê? Causado o resultado, ao menos culposamente. Então, se houver um crime em que a pessoa quis um certo resultado e depois aquilo evoluiu para algo pior, o criminoso responderá pelo algo pior, pelo evento pior, se agiu com culpa. E aqui culpa, entenda, com imprudência, com negligência ou com imperícia. Isso aqui pode ter um nome, e é isso que eu quero que você guarde para a gente finalizar esse vídeo. Esse tipo de punição em que existe dolo, intenção em um crime e o outro crime acontece de modo culposo, é a punição pelo crime préter-doloso. Préter-doloso. Então, o que é um crime préter-doloso? Agora eu vou trazer a ideia dos manuais de direito. O crime préter-doloso possui dolo, intenção na primeira conduta. Exemplo, dar o soco. Inclusive préter de pretérito, né? Então, no passado era doloso e depois se transformou em culposo. Então, o crime préter-doloso possui a intenção na primeira conduta e possui culpa na segunda conduta, ou no segundo resultado. Exemplo, a pessoa cair e bater a cabeça no chão. Tá? Isso é muito importante. Então, se eu pudesse colocar isso, você poderia encontrar, agora estou fazendo tudo isso para evoluir no conceito que é do juridiquês mesmo. O crime préter-doloso possui dolo no antecedente e crime no consequente. Aliás, e culpa, meu Deus, e culpa no consequente. Então essa é uma expressão que você pode encontrar nos manuais, aí, nos almanaques de direito. O crime préter-doloso possui dolo no antecedente. O que é no antecedente? No primeiro fato, no soco, eu tinha dolo, mas culpa no consequente, no resultado, no que acabou acontecendo depois. Essa é a ideia. Tá bom, meus amigos? Eu vou parar por aqui. A gente já deu aí mais ou menos 44, 45 minutos de vídeo. Quero convidar você para entrar no Base Jurídica. É muito legal que você entre lá, para você ter acesso a todas essas anotações aqui, que podem te ajudar muito na hora da sua prova. Eu tenho compromisso aqui de trazer todos os conteúdos no YouTube para você que está estudando para essa prova de investigador e de escrivão, tá? Então, a minha ideia é que você possa acompanhar as aulas com esse material. Se você entrar para o Base Jurídica, você tem acesso a esse material, e se você entrar para o plano anual, você também receberá
a superrevisão. Eu aconselho muito que você entre no plano anual, especialmente para você ter a superrevisão, que a gente vai começar aí mais ou menos uns 10 dias ou uma semana antes da prova. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito agradecido, fico muito feliz por estar aqui. Peço apenas que você clique no link aqui embaixo para entrar no Base Jurídica e que você possa também deixar as propagandas rolarem e que você possa curtir ou comentar alguma coisa no vídeo, porque você me ajuda muito na condição de produtor de conteúdo, na condição de professor aqui, para que o canal possa crescer também, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!